Deus pela vida do pastor Márcio Ambrosio, que foi quem nos fez o convite para estarmos aqui. Juntamente com o pastor Márcio Ambrosio, eu quero agradecer a toda a liderança da mocidade. Sintam-se todos agradecidos e abraçados por mim. É a primeira vez que eu estou aqui, né? Não é que eu não conhecia a igreja, né? Já conhecia a Plena Unção, porque o pastor Marcos Fernandes, ele é um amigo nosso lá do nosso ministério. Ele é um amigo particular da nossa igreja, dos nossos pastores, né? Então eu já conheci a igreja, já conheci o pastor Marcos Fernandes, mas ele ainda não me conhecia e hoje a gente estava ali conversando e eu louvo a Deus pela vida do pastor Marcos Fernandes. Deixa eu me apresentar para você. Eu sou o evangelista Felipe Lima. Nós somos ali da Ilha do Governador, da Assembleia de Deus na Ilha do Governador. Os meus pastores são os pastores Eliseu Menezes de Oliveira e o pastor Marcos Filho, né? São amigos dessa casa. Quando eu cheguei, o pastor Marcos Fernandes disse: aqui você está numa congregação da DIG. Eu já me senti em casa agora mais ainda. Até. É uma alegria estar aqui com vocês, conhecendo essa igreja tão abençoada, esse coral, esse departamento de jovens tão abençoado, tão poderoso na adoração, na consagração, né? Louvar a Deus por vocês e que Deus continue abençoando a vida de vocês. Pregar, irmãos, é sempre um desafio muito grande, é sempre uma grande responsabilidade, ainda mais sendo o pastor Marcos Fernandes um amigo dos nossos pastores lá na ilha. Então, se eu cometer qualquer equívoco aqui, o zap vai tocar lá. É brincadeira. Gente, eu sou casado, né? A minha esposa, ela não veio hoje, mas nós somos casados com a irmã Luziane. Nós temos 2 filhas, a Daça, 4 anos, e a Maitê, 1 ano e meio. As minhas princesas não vieram conosco hoje, né? Irmãos, para trazer elas eu teria que acordar 5 horas da manhã. São 3 mulheres. Então elas não vieram, né? Elas estão um pouco gripadas e acabou de não poderem vir hoje, mas certamente elas estão nos acompanhando. Eu mando um beijo para elas, né? Uma próxima oportunidade, quem sabe elas virão aqui, já me oferecendo, né? Mas elas virão numa próxima oportunidade. Queridos, eu trouxe nessa manhã, já antes de pregar, uma obra da nossa autoria, tá bom? Vai estar ali fora. Trouxe poucas edições, poucos livros, acho que uns 11 ou 12. Esse livro aqui é uma biografia de um grande teólogo pentecostal, talvez um dos maiores do século XX, Meyer Pillman, que foi, de forma resumida, um dos maiores teólogos pentecostais das Assembleias de Deus norte-americanas nos Estados Unidos, mas que influenciou toda uma geração de pastores nas Assembleias de Deus no Brasil, a partir da década de 60, com os livros dele, principalmente conhecendo as doutrinas da Bíblia, e através da Bíblia, livro por livro. Os livros dele já venderam mais de 300 mil cópias cada um. Tem livros também, comentários bíblicos lançados pela CPAD, e ninguém nunca tinha escrito uma biografia dele. Eu fui o primeiro brasileiro a escrever uma biografia de um teólogo tão importante, de tal forma que essa edição é uma edição autoral. Eu lancei com 100 livros apenas, porque por pouca condição financeira, mas Deus abriu uma porta muito grande na editora Bernard Johnson, que é o braço editorial da ETAD, que é uma das maiores e mais tradicionais escolas de teologia no Brasil. Nosso livro vai estar sendo lançado até o final do ano, uma segunda edição mais ampliada. Então, eu trouxe poucos livros dessa minha edição autoral. Esse livro, irmãos, ele teve uma repercussão tão grande que a Assembleia de Deus nos Estados Unidos entrou em contato comigo querendo uma cópia deles para colocar lá no museu, onde Meyer Pillman era um dos professores. Deus fez uma coisa tremenda, né? O próximo livro, a próxima edição vai ser lançada como um prefácio do pastor Claudio Ono de Andrade. Esse aqui foi prefaciado pelo pastor César Moisés, que inclusive já esteve aqui, né? Enfim, Deus fez coisas tremendas, né? Então, se você quiser adquirir e conhecer a vida e a obra de um dos maiores teólogos assembleanos pentecostais, que era um judeu convertido ao evangelho, né? Esse homem morreu com 43 anos de vida, de tanto que ele se deu para a obra de Deus. Ele era professor de seminário, ele era escritor, comentarista de escolas bíblicas, ele era pregador, conferencista, enfim. Camarada publicou mais de 13 obras, né, em um período muito curto. Foi um instrumento de Deus muito poderoso nos Estados Unidos, e até hoje os livros deles estão espalhados no mundo inteiro, abençoando vidas, né? Então, se você quiser passar ali no final, você vai ser abençoado apenas R$20, né?
Eu trouxe poucos, tem acho que 11 ou 12 livros, né? Por R$20 você pode abençoar. O nosso ministério ser abençoado conhecendo a história de um homem extraordinário, né? Agora vamos à palavra do Senhor Jesus, Efésios 5:18. Se você achou, diga, eu achei. Como vocês estão me conhecendo pela primeira vez, então eu prego ensinando e ensino pregando. Então, agora no início a gente vai um pouco devagar, né? A gente vai um pouco devagar, mas daqui a pouco vai engrenar, a marcha vai passar lá, 3, 4, 5 marchas, aí a gente vai avançar, mas no início a gente começa assim devagar mesmo, ensinando. Então diz a palavra do Senhor, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Talvez na sua versão possa estar uma vírgula ou um ponto e vírgula. Aí o verso 19 diz assim, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Você diz amém? Senta, mantenha a Bíblia aberta, ou o seu tablet, ou o seu celular, no texto bíblico. Não vai entrar no Twitter agora, não. No texto bíblico. Queridos, a carta aos Efésios, ela faz parte de um grupo de epístolas classificadas como as epístolas da prisão. Epístolas escritas por Paulo, quando Paulo estava preso na cidade de Roma, por um período de cerca de 2 anos. Esse cárcere, ou essa prisão, era uma prisão domiciliar, enquanto Paulo aguardava o seu primeiro julgamento em Roma. E lá na prisão, Paulo escreveu 4 cartas. Carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então, nesse período em que ele fica preso, ele escreve essas 4 cartas, né? Uma dessas é a carta aos Efésios. A carta aos Efésios, ela está dividida de forma bem panorâmica ou sintética em 2 partes. Uma parte teórica, uma parte prática. A parte teórica, capítulo 1, 2 e 3. Parte teórica, capítulo 1, 2 e 3, onde Paulo vai falar acerca da doutrina da salvação, a soteriologia. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Capítulo 1, Paulo fala sobre a eleição, a predestinação e a nossa adoção em Cristo. Em Cristo. Capítulo 2, Paulo fala sobre a base da salvação, a graça de Deus. No capítulo 3, Paulo fala sobre o seu ministério apostólico, levando a salvação aos gentios. Capítulo 4, 5 e 6 é a parte prática da carta aos Efésios. Na parte prática, capítulo 4, Paulo fala sobre a unidade da igreja. No capítulo 5, Paulo traz conselhos práticos e advertências para a vida cristã, fechando no capítulo 6 com a questão da guerra espiritual entre os salvos em Cristo contra os poderes das trevas. Então, a parte teórica, capítulo 1, 2 e 3, em que Paulo ele trata de questões mais teológicas, principalmente a doutrina da salvação. Capítulo 4, 5 e 6, Paulo traz na questão mais prática, ele traz as doutrinas para a vida prática. Então, no capítulo 4, Paulo ele fala sobre a questão da unidade da igreja, falando principalmente sobre a unidade de gentios e judeus. No capítulo 5 em diante, ele fala sobre conselhos práticos para a vida cristã. Esse capítulo que nós lemos, que é o capítulo 5, que é o versículo 18, que é muito conhecido dentro do meio pentecostal, ele faz parte de todo um contexto que começa no capítulo 4, no versículo de número 16, e ele vai terminar no capítulo 6, no versículo 9. Então, quando a gente vai ler Efésios 5:18, a gente precisa ter por base aquilo que vem antes, aquilo que vem depois. É a regra básica da hermenêutica, a questão contextual, o que vem antes, o que vem depois. Aquilo que vem antes começa no capítulo 4, no versículo 17, vai terminar depois no capítulo 6, versículo 9, e no capítulo 6, versículo 10, Paulo já entra na questão da batalha espiritual. Mas antes, tudo isso faz parte do contexto para a gente entender esse enchimento do Espírito que Paulo quer que a igreja de Éfeso, ou os Efésios, tinham,
e que nós também devemos ter. Paulo, no capítulo 4, versículo 17, ele começa a trazer instruções práticas para a vida cristã, fazendo uma comparação ou um contraste entre a vida do salvo e da vida do não salvo, entre a vida do crente e a vida daquele que ainda não é crente. De maneira que Paulo começa dizendo: aquele que furtava, não furte mais; aquele que falava as palavras torpes, não fale mais; não se deixe vencer pela ira, não deixe lugar ao diabo. Ele começa a trazer conselhos práticos, querendo fazer o quê? Um contraste. Você é salvo, você é diferente daquele que ainda não é salvo. E por você ser salvo, você não pode mais viver a vida que você vivia antigamente. Por quê? Porque a salvação em Cristo, ela vai operar uma transformação e uma mudança. Porque se não há mudança, se não há transformação, significa que não houve uma conversão genuína. Então Paulo vai querer trazer na prática a diferenciação prática, ou na vida, no dia a dia, daquele que é salvo, daquele que não é. Então se você andava lá no mundo, mentindo, roubando, fazendo tudo que não prestava, agora não, agora você é crente. Se você roubava, não roube mais, agora trabalhe. Se você mentia, não minta mais. Se você usava a sua boca para praguejar, para falar maldição, etc, etc, não fale mais, use a boca para edificação. Não dê lugar ao diabo, não dê lugar à ira. Paulo vai trazendo as questões práticas para vir aqui, no capítulo 5, versículo 18. E aí ele diz: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Esse não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, faz parte de conselhos práticos que Paulo já começou no capítulo 4, no versículo 17. E como tudo que vem antes, Paulo está fazendo um contraste entre a vida do salvo e a vida do não salvo, esse texto aqui, capítulo 5, versículo 18, também faz parte de um contraste. Paulo está querendo contrastar a vida daqueles efésios que já são salvos, que já faziam parte da igreja em Éfeso, daqueles outros efésios que moravam na cidade, mas que ainda não compartilhavam da fé cristã, mas que ainda viviam na vida pagã. Lembrando que a cidade de Éfeso, uma das principais cidades da Turquia ou da Ásia Menor naquele tempo, era uma cidade extremamente paganizada, a cultura helênica. Tinha lá na cidade de Éfeso um templo, o templo da deusa Diana, que é o nome latino, conhecido também como Artemis no nome grego, que era a deusa da fertilidade na mitologia grega e também na mitologia romana. Um templo belíssimo havia lá na cidade de Éfeso, mais ou menos com umas 100 colunas, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, no período de março, abril, havia naquele tempo uma festa conhecida como Artemísio, onde geralmente as pessoas vinham de todas as partes da Europa, da Ásia, eles vinham para lá para adorar Artemis, para adorar a Diana. E, inclusive, quando Paulo chega na cidade de Éfeso e ali fica um tempo pregando, de maneira que as pessoas começavam a se converter, queimar os seus livros de magia, começar a se largar, abandonar toda a prática paganizada, e começou a dar prejuízo para os ourives de Éfeso, porque os camaradas ganhavam a vida vendendo imagem de Diana, ganhavam a vida vendendo nichos de Diana, ganhavam a vida com toda a paganização envolvendo Diana, e eles começam a ter prejuízo, porque o povo está abandonando Diana, e agora o povo quer saber de Jesus. O povo estava abandonando Diana, e o templo estava ficando vazio, e o povo estava indo para a igreja onde Paulo estava pregando, o povo estava indo lá para a igreja de Éfeso. Então começa a ter uma celeuma toda ali na cidade de Éfeso. E havia também ali não apenas o culto a Diana, mas havia também ali um culto a Dionísio. Dionísio, que também entre os romanos conhecido como Baco, da onde vem a expressão bacanal. Dentro do culto a Dionísio havia um culto regado à orgia e um culto regado a muito vinho, que na mentalidade dos romanos e dos gregos daquela época, a cultura helênica, quando eles iam para os banquetes orgíacos, eles iam para lá, se embriagavam com vinho, porque eles acreditavam que eles seriam então possuídos ou receberiam a inspiração do espírito de Dionísio. Então eles iriam ou profetizar, ou ter alguma visão espiritual, ou ter algum oráculo divino para falar para quem estava ali. Eles achavam que se embriagando de vinho, Dionísio viria sobre eles. Então eles, pelo poder de Dionísio, iriam então profetizar, ou ter visões, ou ter sonhos, ou ter alguma coisa profética. Aí agora o povo que antes participava dessas práticas paganizadas, agora se converte, agora aceita Cristo, agora abandona tudo aquilo ali, abandona os banquetes orgíacos, abandona toda a cultura helênica. Eles vêm agora para dentro da igreja e Paulo, ora,
Quando vocês não eram crentes, você participava do culto a Dionísio, vocês participavam dos banquetes, vocês se enchiam a cara de vinho achando que iam ter uma inspiração divina, que vocês iriam profetizar, que vocês teriam visões alucinantes, coisas extraordinárias. Agora não, agora vocês são salvos, agora vocês são habitados pelo Espírito Santo, agora vocês não podem mais se encher com o vinho da contenda. Essa expressão vinho em que há contenda, ou vinho em que há excesso, era exatamente por isso. Porque de tanto que eles se embriagavam, eles começavam a se exceder, eles começavam a entrar em disputas de contendas, eles começavam a entrar em questões de orgia, de sexo ilícito, em uma coisa terrível, irmãos. Aí Paulo diz, agora não, agora vocês não mais são dados a essas práticas pagãs, agora vocês não são mais dados a essa prática degradante que havia no culto dionísico, agora vocês são salvos, habitados pelo Espírito, agora vocês se enchem de outra coisa, agora vocês se enchem de outra coisa, que não é mais vinho, agora vocês se enchem do Espírito Santo de Deus, agora vocês não se enchem mais de um vinho que vai levar vocês para a prostituição, de um vinho que faz vocês ficarem nus, de um vinho que faz vocês se deitarem com outros homens, e mulheres com mulheres, homens com homens, agora vocês se enchem do Espírito Santo de Deus. Aí Paulo diz, e enchei-vos do Espírito. Aí ele vai dar uma receitinha de como é que a gente se enche do Espírito. Aí ele escreve o versículo 19, ele escreve o versículo 20, ele escreve o versículo 21. Como é que a gente se enche do Espírito, Paulo? E é bom a gente fazer um parênteses aqui rapidinho, para a gente fazer a diferenciação do que é o encher-se do Espírito na perspectiva de Paulo para a perspectiva de Lucas, porque são duas perspectivas diferentes. Na perspectiva de Lucas, encher-se do Espírito, a expressão encher-se do Espírito, é uma perspectiva de poder. Quando Lucas escreve o Evangelho de Lucas, quando ele escreve o livro de Atos, ele traz a questão do ser cheio do Espírito numa perspectiva de poder. O crente é cheio do Espírito, ele é revestido de poder, esse poder para testemunhar, para anunciar com eficácia, para anunciar o Evangelho sem vergonha, para anunciar o Evangelho sem ter nenhum tipo de constrangimento, mas para ser uma testemunha ousada. Você lembra de Pedro? Quando Pedro, antes de ser batizado no Espírito Santo, Pedro nega Jesus no pátio do sumo sacerdote Caifás, mas quando Pedro é batizado em Atos capítulo 2, ele é o primeiro a se levantar e dizer, esses homens não estão embriagados nessa hora do dia, mas eles receberam aquilo que disse o profeta Joel. Aí Pedro começa a pregar e uma multidão aceita Jesus. Como é que um Pedro que era covarde, como é que um Pedro que tinha medo, como é que um Pedro que diante de uma serva do sumo sacerdote, ele, não conheço Jesus não, agora ele cheio do Espírito Santo, ele se coloca de pé e brada para uma multidão de judeus. Como, irmãos? É o poder do Espírito Santo que veio sobre a vida dele. Então Lucas, ele traz a expressão o cheio do Espírito na perspectiva de poder, de empoderamento, de enchimento de poder, que é a força motriz que faz andar a igreja. Agora, na perspectiva de Paulo, a expressão encher-se do Espírito, Paulo vai trazer essa perspectiva na perspectiva de santidade, ou de transformação de caráter, ou do fruto do Espírito. Aqui que está o grande problema dos reformados, que os reformados, eles apenas olham para o encher-se do Espírito na perspectiva de Paulo. Eles dizem, não, ser cheio do Espírito é ter uma vida santa, não, ser cheio do Espírito é ter uma vida reta. Concordo, é ser cheio do Espírito Santo, é ter uma vida santa, é ter uma vida reta, só que isso é só olhar um lado da moeda, meus irmãos. A perspectiva do Espírito Santo, ou do enchimento do Espírito, não é só Paulo que fala sobre ela, Lucas também fala, e na perspectiva de Lucas, o crente é cheio do Espírito Santo, ele é cheio de poder, mas para Paulo é caráter. Então tem o quê? Tá entrando em contradição? Não, irmãos, é complementação, é harmonia. Quando a gente enfatiza só o poder, aí viram algumas igrejas pentecostais malucas que tem por aí, porque é só poder, poder, poder,
poder. Mas os crentes não têm caráter, não têm vida santa, compram, mas não pagam, falam mal de todo mundo, é uma vida totalmente desregrada. Aí quando a gente vai só para a perspectiva paulina, só para a santidade, aí o povo é reto, o povo é santo, o povo tem caráter, mas não tem poder nenhum, não tem milagre, não tem unção, não tem nada, irmãos, é o culto que parece uma missa. Irmãos, então o que a gente faz? A gente balanceia, a gente vai colocar numa harmonia, a gente tem que ser cheio do Espírito Santo na perspectiva paulina, mas também cheio do Espírito Santo na perspectiva de Lucas, em Atos, cheio do poder do Espírito, porque quando o diabo se depara com uma juventude, com uma igreja que tem caráter, tem vida santa, tem vida reta, mas que também tem vida cheia do Espírito Santo, de poder, de dons espirituais, aí ele recua. Aí Paulo dá a receita aqui. Qual é a receita? Como é que a gente se enche do Espírito? Aí Paulo diz, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Sabe o que Paulo está dando aqui? A receita para você se encher do Espírito. Paulo fala de adoração, Paulo fala de gratidão e Paulo fala de sujeição. Você pode repetir isso comigo? Adoração, gratidão e sujeição. Paulo fala 3 componentes aqui para você se encher do Espírito. Ele fala primeiro da adoração. Como é que ele fala da adoração? Falando entre vós, culto público, na igreja, nos lares, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Aí ele continua, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Culto particular, devocional. Primeiro ele fala, falando entre vós, depois ele fala, no vosso coração. Primeiro ele fala, entre vós, culto, igreja. Depois ele fala, no vosso coração. Paulo está fazendo uma diferenciação. Adoração coletiva, adoração individual. Adoração no culto público, entre vós. Depois ele fala, adoração no particular, no vosso coração. Porque não adianta você adorar aqui, levantar a mão aqui, porque todo mundo está vendo, se você é adorador só aqui, mas lá na sua casa, lá no seu transporte diário, lá na sua van, lá no seu ônibus, lá na sua casa, no seu trabalho, você não adora no seu coração, você não canta no seu coração, você não salmodia no seu coração, você é hipócrita. Por quê? Porque o culto não é só entre nós, no culto público, o culto também é no particular, o culto também é na vida diária, o culto também é no seu devocional diário. Então não adianta ser adorador aqui, você tem que ser adorador quando ninguém está te vendo, você tem que ser adorador lá na sua faculdade, onde ninguém serve a Deus, você tem que continuar o culto aqui, uma extensão na sua vida, no seu coração. A prova está te apertando e você está, glória a Deus, aleluia, Senhor é bom, grande é soberano. Aí você sai daqui, mas continua o culto lá, adoração. Depois ele continua no versículo 20, dando sempre graças por tudo. Aqui, irmãos, Paulo parte toda a parte do capítulo 5 daqui em diante falando só sobre sujeição. Aqui, irmãos, Paulo parte toda a parte do capítulo 5 daqui em diante falando só sobre sujeição. Porque a maior prova que você é cheio do Espírito é se você se submete. É se você é obediente. Se você se submete aos seus pais. Se você se submete às suas lideranças, se você se submete ao seu pastor. Eu não acredito num crente que é cheio do Espírito Santo, mas não é obediente a lideranças, não é obediente a pai e mãe, que não ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Tá duro para dar glória, né? Mas é aqui que Paulo dá a receita: adoração, gratidão, mas sujeição. Se eu adoro, se eu sou grato, mas eu não me sujeito, está faltando alguma coisa no componente. Então eu tenho que ser um adorador, eu tenho que ser um homem grato, uma mulher grata, mas eu também tenho que ser alguém obediente e submisso. Isso aqui é uma outra mensagem. Eu quero falar sobre só 4 verdades do verbo enchei-vos. Primeiro, é que o verbo enchei-vos é um verbo no imperativo. O que é um verbo no imperativo? É uma ordem. Quando Paulo diz enchei-vos do Espírito, esse verbo enchei-vos, ele está no imperativo. Imperativo é ordem.
Quando eu morava na casa dos meus pais, minha mãe falava, Felipe, vai arrumar o seu quarto. Eu não podia dizer não, irmãos. Eu falei, não, mãe, vou pensar. Não, mãe, daqui a pouco, não, mano. Não, mãe, se der, eu vou, não. Irmãos, era ordem. Eu tinha que ir, porque ordem é assim, você não pensa, você não tem opção. Ordem, irmãos, eu aprendi que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, ordem a gente cumpre. Sabe o que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Ele está dizendo para o povo de Éfeso, está dizendo para a plena unção, vocês têm a obrigação de se encherem do Espírito Santo. Não, daqui a algum tempo eu me encho do Espírito. Não, eu vou pensar se eu vou me encher ou não. Não, eu vou analisar se eu posso me encher, se eu quero me encher. Não tem opção não, gente. Isso aqui é um verbo no imperativo, é ordem. Paulo está dizendo, vocês estão ordenados a se encherem do Espírito. Quer ficar de pé na presença de Deus, quer suportar a prova, quer suportar esse mundo ruim, quer suportar esse mundo mau, e está pronto para a trombeta tocar, irmãos. Então você não tem opção, ou você se enche ou você se enche. Ou você se enche ou você se enche. Você não tem opção. Você não pode dizer, eu penso que depois eu vou. Não, é agora, irmãos. É a obrigatoriedade do crente se encher do Espírito de Deus. Você não tem opção. Você é obrigado a se encher do Espírito. Não dá para pensar, não dá para analisar. Você não pode escolher, ou se enche ou cai, ou se enche ou desvia, ou se enche ou para, ou se enche ou não aguenta, ou se enche ou desvia, ou se enche ou lá na tua faculdade vão fazer a tua cabeça, ou se enche, meu irmão. É ordem, é imperativo. A segunda verdade do verbo enchei-vos é que ele está no plural. O texto diz, encha-se. Está escrito, irmão, encha-se. Como é que o texto está escrito? Enchei-vos, plural. Paulo não está escrevendo aqui no singular. Ele diz, enchei-vos, plural. Porque Paulo está dizendo para a igreja de Éfeso, o corpo de Cristo na cidade de Éfeso, vocês precisam se encher do Espírito Santo. Irmãos, eu acho muito estranho. Eu acho que é um problema grave no nosso tempo, de que as igrejas estão passando a responsabilidade apenas para algumas pessoas se encherem. Não, quem tem que ser cheio do Espírito Santo é o pastor. Concordo, o pastor precisa ser cheio do Espírito. Não, mas quem tem que ser cheio do Espírito Santo é o meu líder da mocidade. Não, quem tem que ser cheio do Espírito Santo é a líder do círculo de oração, ela tem que ser cheia. Não, quem tem que ser cheio é o presbítero, é o evangelista. Não, quem tem que ser cheio do Espírito Santo são os diáconos, são os missionários. Concordo, todos eles. Só que, irmãos, Paulo está dizendo aqui que toda a igreja precisa se encher do Espírito, porque quando a igreja se exime dessa responsabilidade e joga tudo nas costas do pastor e fala, se vira aí, vai líder, se vira aí, se enche, se vira aí, se consagra, se vira aí, ora, se vira aí, jejua, porque eu quero vir aqui, eu quero dar o meu dízimo, a minha oferta, eu quero receber a oração e eu quero ir embora para minha casa depois e volto, irmãos. Isso não é o evangelho de Jesus, isso não é o evangelho bíblico do Novo Testamento, irmãos. Isso é o que? É o evangelho de consumismo. Eu venho, eu consumo o culto, eu vou para casa me sentindo bem, meu irmão. Isso não é o evangelho. Você foi salvo, você foi habitado pelo Espírito, agora você tem obrigação de, junto com toda a igreja, pastor, evangelista, presbítero, diácono, missionário, líder de jovem, líder de irmãs, tentando ser que seja qual for a liderança, até você que é porteiro, ou você que só vai à igreja, ou você que só vem aqui para adorar, você também precisa se encher do Espírito Santo de Deus.
Ser cheio do Espírito Santo não é obrigatoriedade apenas dos oficiais da igreja. Toda a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo, porque quando Lutero fez a reforma protestante, ele resgata o sacerdócio universal dos crentes. Mas antes de Lutero, Lucas já tinha resgatado o profetismo de todos os crentes. Quando a gente vai para Atos, a gente vê Lucas dizendo: todos os crentes podem ser profetas, todos os crentes podem ser cheios do Espírito Santo, todos os crentes podem profetizar, todos os crentes podem operar milagres, todos os crentes podem operar um dom espiritual. Por quê? Porque Deus quer que todos. Lembra de Moisés lá no Antigo Testamento? O desejo de Moisés era: tomara a Deus que todo Israel fosse profeta. Aí vem Deus usando a boca de Joel, dizendo no capítulo 2: nos últimos dias há de ser que derramarei do meu Espírito sobre toda, sobre toda, sobre toda, sobre toda, sobre toda, sobre toda, sobre toda. Se você é jovem, é para você. Se você é moça, é para você. Se você é rapaz, é para você. Se você é velho, é para você. Se você é obreiro, é para você. Mas se não é, também é para você. Levante a sua mão assim, por gentileza. Levante a sua mão assim, por gentileza. Eu vim liberar uma palavra de Deus sobre a plena unção. Toda a plena unção será envolvida dentro de um desejo de ser cheia do Espírito Santo. Toda a igreja cheia do Espírito Santo. Não é mais tempo de apenas alguns, é tempo de toda a igreja se encher. Todos enchei-vos. Terceira verdade do verbo enchei-vos é que esse verbo está no passivo. Apesar de a tradução ter sido colocada no ativo, enchei-vos, ou seja, vocês tomam a iniciativa. É isso que se depreende do texto quando a gente lê. Enchei-vos, ou seja, a igreja, no coletivo, o crente, no individual, precisa ter a iniciativa. Só que o texto no grego original está no passivo, dando a ideia de que não é a igreja que se enche ou os crentes que se enchem, mas é aqueles que se abrem para um encher-se do Espírito. Então, irmãos, é óbvio que nós precisamos ter o desejo. É óbvio que nós precisamos ter a parte ativa. Só que todo trabalho de enchimento começa primeiro em Deus. O trabalho de enchimento começa primeiro no Espírito Santo. Irmãos, não tem ninguém que deseja mais que a igreja, pastor Marcos, seja uma igreja poderosa. Que a igreja seja uma igreja que ande no profético. Que a igreja seja uma igreja que abunde nos dons espirituais. Não tem ninguém que queira mais isso que o Espírito Santo. Uma igreja conforme o modelo apostólico. O maior desejo, a pessoa que tem o maior desejo aqui essa manhã é o Espírito Santo que está aqui. Só que é necessário, o texto está no passivo, que a igreja receba ou se deixe encher do Espírito. Aqui que está o problema, é que tem muita gente que vem, mas que não está aberto para esse enchimento do Espírito. Você vem, você cultua, você vem, você consome um culto e volta para casa, semana após semana, semana após semana, semana após semana. E a sua vida espiritual nunca muda. Sabe por quê? Porque até hoje você tem sido apenas um consumidor do culto. Você nunca desejou se envolver no culto. Você nunca deixou ou nunca permitiu que o Espírito te envolva e te encha de maneira profunda a fazer uma mudança tremenda na sua vida. É óbvio que nós precisamos ter o desejo, mas nós precisamos primeiro dar a abertura para que o Espírito Santo encha. E eu tenho me lamentado muito, pastor Marcos, que eu conheço muitas igrejas no Brasil, muitas igrejas pentecostais, e tenho trabalhado com o tema do pentecostalismo mais ou menos uns 3 anos. Eu tenho visto muitos pastores com medo dos excessos, com medo que a igreja entre nos excessos, e aí eles acabam apagando o fogo do Espírito. Muitas lideranças com excesso de zelo para que a igreja não entre no excesso, aí acabam apagando o fogo do Espírito. Não pode nem dar o glória a Deus mais alto que todo mundo fica.
olhando estranho. Não pode levantar nenhum profeta, não pode mais ninguém profetizar, não pode mais ninguém falar línguas, não pode mais ninguém orar por milagres, não pode ter mais imposição de mãos. Irmãos, isso não é coisa de pentecostal clássico, isso não é coisa de Deus, não é coisa do modelo apostólico, irmãos. Nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Isso passa pelo desejo e pela abertura de dizer: Senhor, me enche, eu estou aqui, me enche, Senhor, eu estou aqui, me enche, Senhor, eu estou aqui, eu quero, me enche. Eu preciso desejar. Irmão, se você vem para cá e sai daqui com o vaso com a tampa fechada, você não recebe nada. Você não recebe nada. Agora, quando há uma reunião de vasos, que os vasos tiram a tampa do vaso, aí o azeite não vai parar, varão. Aí o azeite não vai parar. Eu preciso dar essa abertura para que o Espírito encha. Para a gente encerrar. O verbo enchei-vos é um verbo que está no presente. É o tempo presente. Enchei-vos, tempo presente. Aqui Paulo não está dizendo, vocês se encheram. Nem está dizendo, vocês vão se encher no futuro. Está dizendo, enchei-vos o presente. Esse presente aqui, é porque quando as coisas são traduzidas para o nosso português, o português é limitado. Mas é um presente contínuo. Dando a ideia de que eu me encho hoje, me encho amanhã, me encho depois, 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 me encho depois. Eu me encho no domingo, aí depois eu me encho na segunda, aí depois eu me encho na terça, aí depois eu me encho na quarta, aí depois eu me encho na quinta, aí depois eu me encho na sexta, aí depois eu me encho no sábado, aí eu me encho no domingo, aí eu volto a me encher de novo. Irmãos, crente não pode viver de enchimento passado.